Olá, sou Raiane Jales, nutricionista, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde e atuo na área técnica da atenção primária no NEAPRE. Esse vídeo faz parte da qualificação da Agenda de Resposta Rápida da APS no enfrentamento da Covid, em consonância com as orientações do Guia Orientador do CONAS. Tem como objetivo explanar sobre atenção especial às pessoas portadoras de doenças crônicas durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto área de atuação da APS, temática que está inserida dentro da agenda. Devemos considerar que os usuários portadores de doenças crônicas compõem segmento de risco para complicações com a infecção por Covid-19, tais como aqueles que apresentem pneumopatias, incluindo a asma, cardiovasculopatias, incluída a hipertensão, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, como por exemplo anemia falciforme, distúrbios metabólicos, incluindo diabetes, transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de expiração, como por exemplo nos casos de AVE, o acidente vascular encefálico, e disfunção cognitiva. Imunossupressão associada a medicamentos como corticoides, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa, neoplasias, HIV/AIDS ou outros. E obesidade, especialmente aqueles com IMC maior que 40. Assim, as orientações quanto aos cuidados básicos para evitar o contágio do novo coronavírus devem ser reforçadas a este público. Quanto aos cuidados especiais aos portadores de doenças crônicas neste momento de pandemia, deve-se evitar a desassistência de pacientes crônicos, utilizando-se dos recursos disponíveis no território, tais como atendimento presencial, visitas domiciliares pelas equipes de saúde e uso da telemedicina, avaliando sempre o risco-benefício. Os usuários portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários renovados pelo maior período possível, assim como deve ocorrer o planejamento para que não fiquem sem os medicamentos. Não é recomendado orientar os usuários a realizar compra para estoque de insumos tais como insulinas, canetas, catéteres ou cânulas de bomba, a fim de evitar o desabastecimento destes insumos para os demais usuários. Os usuários devem ser orientados a não se automedicarem e não alterarem as doses dos seus medicamentos sem a devida orientação da equipe de saúde. Também não é recomendado orientar qualquer tratamento para aumentar a imunidade, prática muito comum neste público. Deve-se buscar estratégias para dar continuidade ao acompanhamento longitudinal dos usuários crônicos, de acordo com a estratificação de risco, a estabilidade clínica, a capacidade de autocuidado e também considerando o contexto de vulnerabilidade e suporte familiar nesse planejamento. Realizar o atendimento domiciliar sempre que possível, principalmente para aqueles usuários com graves limitações funcionais e alta dependência de cuidados, ou os institucionalizados, sempre avaliando o risco-benefício. Avaliar os exames de rotina programados dos planos de cuidado para este período, reprogramar os procedimentos passíveis de adiamento e garantir a realização daqueles indispensáveis. Devemos sempre lembrar de reforçar as orientações aos usuários portadores de doenças crônicas, seus familiares e cuidadores, quanto às precauções para a prevenção da Covid-19, porque estes usuários muitas vezes apresentam um sistema imunológico mais fraco, seja pela condição crônica, ou seja pelo uso de determinados medicamentos, como os imunossupressores. Além disso, muitos usuários, como por exemplo aqueles que realizam tratamento dialítico ou tratamento oncológico, necessitam comparecer frequentemente aos centros de atenção especializada. Eles devem ser encorajados a manter o tratamento, mas devem também ser orientados frequentemente quanto aos cuidados ao sair de casa, no transporte e nas unidades de saúde. Então, como falamos, devemos reforçar a importância da manutenção do tratamento da condição crônica de cada usuário. Agora, vamos falar dos casos suspeitos e casos confirmados para a Covid-19. O paciente portador de doença crônica tem prioridade de atendimento nos serviços de saúde em época de pandemia por coronavírus.
Pacientes com síndrome gripal e comorbidades, como diabetes, conforme o juízo clínico, doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas em estágio avançado, como dos graus 3, 4 e 5, os imunossuprimidos, indicam avaliação em um centro de referência da atenção especializada, sendo importante o compartilhamento do cuidado nesses casos com atenção especializada. E por fim, vamos falar do isolamento domiciliar. É importante intensa orientação para a organização da residência do usuário, de forma a manter os medicamentos de uso habitual, disponibilização de alimentação adequada e saudável, bem como a hidratação necessária, uma vez que o paciente crônico necessita de atenção especial nesses quesitos. Além disso, os familiares devem limitar o número de cuidadores da pessoa em isolamento domiciliar, sendo ideal atribuir a função de cuidador a apenas uma pessoa e que esta esteja em boas condições de saúde e sem patologias crônicas associadas. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos disponibilizados pelo NEAPRE para alinhamento das ações no enfrentamento da Covid-19. Sabemos que não esgotamos a temática dos pacientes crônicos aqui. Disponibilizaremos mais momentos para discutir outros assuntos relacionados a esta rede.